Êxodo, capítulo número 3. Em Midian, Moisés recomeçou então a sua vida. Casou-se com Zípora, teve filhos e tinha um bom trabalho junto aos rebanhos do seu sogro. Versículo número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aí então, certo dia, enquanto ele estava apacentando lá no Horebe, como costumava fazer sempre, de repente ele percebeu uma sarça, ou seja, um arbusto queimando, e ele se aproximou para ver. Versículo número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E aí, de repente, Moisés ouviu o Senhor Deus o chamando de dentro da sarça, que mesmo envolta pelo fogo não era consumida. Versículo número 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse mais ainda, versículo número 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali então o Senhor começou a falar com ele, dizendo que estava atento à opressão que os filhos de Israel vinham sofrendo. Seu povo estava sofrendo no Egito e que havia descido então para livrá-los e conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Versículo número 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Aí então, Deus convoca Moisés para libertar o povo. Versículo número 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí quando então o Senhor disse que queria fazer todas estas coisas através de Moisés, ele colocou vários empecilhos e disse que não era capaz, contudo Deus prometeu que estaria com ele. Versículo número 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando questionado sobre como deveria ser apresentado aos israelitas, o Senhor se apresentou como Yahvé. De maneira simples, ele estaria com Moisés e o povo, para suprir e ajudar em qualquer que fosse a necessidade deles. Versículo número 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Após isso, ele reitera a sua fidelidade, lembrando que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Versículo número 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E por fim, então, o Senhor deu a Moisés instruções claras sobre o que deveria fazer e como deveria reunir as autoridades de Israel para o início da missão. Versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,
me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E Deus disse a Moisés que obrigará por mão forte o rei do Egito para deixá-los partir. Versículo número 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Deus disse também que eles não sairiam de mãos vazias. E para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo número 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.